dizia que numa cadeia de montanhas, próximo ao limite mais distante do reino, existia uma macieira encantada. Não uma macieira como nós costumamos conhecer, aquela árvore pequena, com galhos frágeis e que costumam ficar vergados pelas maçãs. Era uma macieira que produzia pomos, frutos de ouro. É bem verdade que ao longo dos tempos, muitos se aventuraram em busca dessa fortuna fácil à disposição de quem a encontrasse e reivindicasse para si. Alguns voltaram da jornada dizendo que era uma quimera, que era apenas uma lenda, de que não existia. Outros que partiram jamais foram vistos dizendo e demonstrando a dificuldade e os desafios da jornada. Naqueles dias, o rei, após meditar muito, resolveu que deveria encontrar uma solução doméstica para a sucessão do seu reino, para um príncipe consorte que assumisse a rainha, e resolveu, para escolher este príncipe, propor um concurso. Aqueles dos jovens do seu reino que estivessem dispostos a desposar a mão da princesa deveriam, num dia aprazado, denominado, saírem à procura da macieira encantada. E a mão seria dada àquele que trouxesse o resultado dessa busca, quer dizer, aos maçãs de ouro. Logo que esta decisão do rei foi tornada pública, o reino entrou num alvoroço muito grande. Alguns disseram, o rei está esclerosado, porque naquela época não se falava em Alzheimer ou alguma outras doenças degenerativas com nomes modernos. O rei não está muito bem, está caduco. Imagine só inventar um concurso, arriscar a vida de jovens valorosos do nosso reino numa busca que certamente vai ser infrutífera. Outros, pelo contrário, diziam, ele está lançando mão daquilo que é possível. Quem sabe realmente encontramos de que, será que não vale realmente a tentativa? E ponderava as discussões se elas se tornaram cada vez mais acerradas nas praças, nos bares, nos locais de encontro das pessoas. Até que chegou o determinado do dia em que encerraram-se a inscrição para aqueles que desejassem. E aconteceu que apenas 3 jovens colocaram o seu nome para sair nessa busca. Os 3 se apresentaram e o rei, que era rei, tinha poder, ele viu uma determinada situação. Acontece que existiam 3 caminhos possíveis para chegar até o cume das montanhas. Um caminho que era muito fácil, era um caminho muito conhecido e muito utilizado pelos viajantes. Um outro caminho alternativo e que tinha algumas dificuldades. E um outro caminho extremamente ermo, quase que não transitado e cheio de conhecidas dificuldades. O rei, demonstrando um pouco de prudência, ele disse o seguinte: muito bem, são 3, só que cada um vai ter que ir por um dos caminhos. Vocês vão ter que escolher um caminho. A primeira questão e a primeira dificuldade já surgiu ali. Vocês imaginem por quê. Certamente, quem iria pelo caminho fácil, quem iria pelo caminho difícil, quem ficaria pelo caminho, vamos dizer, do meio. Para estabelecer alguma forma também de bom senso e de justiça, convencionaram que seria feito um sorteio. E realmente assim o foi. Ao primeiro sorteado foi dada a opção de escolher por qual caminho iria. Qual vocês escolheriam? Ninguém escolheu? Não? Estão só pensando, estão tímidos hoje, é o frio, né? Agora sim. Eu só queria ter certeza de que vocês estavam pensando como a maior parte das pessoas pensariam numa situação dessa. Naturalmente, escolheriam o caminho mais fácil, seria a escolha lógica. Mas será que é a mais acertada? É o que nós vamos descobrir ao longo dessa história, para que aqueles que não dormirem vão saber. Tá? É só para a gente ficar atento que tem alguns novos capítulos ali interessantes. Mas o que aconteceu?
O do caminho fácil ficou extremamente faceiro, né? E nem aguardou o restante do sorteio. Saiu para comemorar. Ele achou, disse, estou feito. Né? Já fui beneficiado com a sorte que eu estou, vou ficar poderoso, casado com a bela princesa, rei e rico, né? Porque vou achar essa pomos de ouro lá, as macieiras, vou mandar, você é o manda-chuva. E saiu, e junto já saiu um séquito ao redor dele, para, quem sabe, já conseguir um cargo de conselheiro real, de ministro, de alguma coisa, e foram comemorar numa taverna, né, um bar da época. Ele nem se preocupou mais com outros cuidados. O outro ficou muito aborrecido, ficou muito chateado, disse, poxa, saí em desvantagem, a sorte não me favoreceu, pensou em quase que abandonar imediatamente o recurso e ele foi sorteado como segundo. Daí, para manter talvez até as aparências e não fugir do desafio, ele teve que se contentar com um caminho que ele achou que não era tão difícil, o caminho do meio. E o terceiro jovem, que observava tudo em silêncio, atentamente, com algumas reflexões, o rei perguntou, e você, meu jovem, aceita o caminho mais difícil? Eu disse, aceito, de bom grado. E saiu para se preparar. Enquanto o segundo foi se lamentar, tá? Não tinha ninguém próximo dele, porque os outros oportunistas estavam com aquele aparentemente beneficiado com a sorte. Ele saiu a se lamentar, a se amargurar, e estava numa grande luta íntima, se abandonava ou não abandonava a empreitada. Valeria a pena continuar ou não? E o do caminho difícil, disse, realmente, eu vou enfrentar o caminho difícil e vou me preparar. E aí foi para casa, preparou numa mochila, né? Uma corda, pegou um serrote, um pouco de pão, de carne seca, pegou um cantil cheio de água e se preparou e foi descansar para ter energias renovadas. O do caminho fácil passou a noite comemorando, em festa. No outro dia, pela manhã, a única coisa que ele lembrou e que um amigo alcançou para ele foi um pedaço de carne seca e um cantil que ele encheu às pressas com água. O do caminho do meio, também vendo essas providências, né, um familiar dele também lhe alcançou pão, carne seca e um cantil com água. E aí foi dada a largada, após o rei dar algumas recomendações e a multidão que se reunia, que fazia até algumas apostas sobre as possibilidades, e a princesa, olhando da janela do Palácio Real, tentando imaginar quem seria, né, que ela desposaria, quem seria o seu príncipe, seu futuro rei, com quem ela estaria no trono. Saindo do caminho fácil, não teve dificuldades, né? Realmente, como o caminho era fácil, ele saiu pela frente, o sol foi esquentando, ele sentiu um pouco de fome, comeu um pouco, se alimentou, deu umas pequenas paradas para descansar, usou da água e não teve muita dificuldade. De tal forma que, próximo do meio-dia, ele tinha alcançado o cume das montanhas. E o mais interessante, que ele não teve muita dificuldade. Ele caminhou um pouco e lá, num determinado descampado, entre alguns montes um pouco maiores, estava a macieira. Realmente, era uma árvore imponente. Era uma macieira encantada, ela tinha um caule muito forte e lançava a uma certa altura galhos frondosos e estava realmente inundada de pomos de ouro, que pela luz do sol refletia e tornava todo o vale com uma luminescência muito bonita. E ele disse assim, estou feito, rico, realmente fui beneficiado pela sorte e realizei tudo. Agora só basta eu pegar uma maçã para provar que eu conquistei o meu prêmio e voltar lá e tomar posse, né, do reino e desposar a princesa. Ele se aproximou, tentou subir no caule e não conseguiu, porque o caule era um pouco grosso, né, ele não conseguia abraçar suficientemente e ele era liso, extremamente liso. Ele se estendia pelo menos uns 4 metros de altura, aquele caule frondoso liso. Eu tentava se apoiar, não tinha jeito. Interessante é que no local ali próximo não tinha pedras, era um terreno liso, não tinha galhos, não tinha nada que ele pudesse utilizar. E ele ficou preocupado, se essa macieira é mágica, se eu sair um pouco, volto, ela pode desaparecer e aparecer em outro lugar. Eu vou ficar aguardando aqui. Como o local não era difícil, ele disse, vou fazer o seguinte, vou sentar aqui à sombra da macieira, né? Foi para o outro lado para não pegar o sol que já estava quente, e vou aguardar. O próximo que chegar, eu estou aqui, tenho direito, é meu direito, ganhei. Ele me dá um pezinho, eu dou um cargo para ele lá de
conselheiro, de alguma coisa que ele fique contente, eu pego a macieira e pronto, está resolvida a situação. Então eu vou esperar. A melhor coisa que eu tenho que fazer é esperar para tomar posse do meu reino. O do caminho do meio, enquanto isso, começou a jornada, teve fome, teve sede, até o sol foi aumentando, cansado, e ele com um desgaste interno muito grande, porque ele estava com uma luta íntima, assim, de insatisfação, de intolerância, de um conflito muito grande. Ele, com isso, acabava estando com seu coração mais acelerado, mais agitado, né? Os pensamentos difíceis, cansou e terminou a sua água. Ele verificou que precisava de água, né? Que não poderia progredir se não tivesse água. Enquanto isso, numa pequena curva da estrada, ele verificou uma propriedade abandonada que estava lá. Só que deve ter água. Realmente se aproximou e encontrou um poço de campanha, daqueles que é feito um buraco revestido com tijolos, e normalmente tem uma roldana, né, com um instrumento que você gira e consegue então tirar a água de dentro do poço. Eu vou resolver pelo menos isso, água. Depois eu decido se continuo, se volto, mas eu preciso de água. Se eu não vou me desidratar, posso desmaiar, posso cair, posso morrer. Vou sobreviver agora. E realmente jogou a balde de água dentro do poço, encheu e começou a girar. Enquanto a água estava vindo, a corda, por estar exposta às intempéries, frio, chuva, calor, né, pelo peso do balde, quando vinha pela metade do trajeto, a corda se rompeu e caiu num estrondo. E junto com esse rompimento, você foi as últimas esperanças que ele tinha e as forças para continuar. Ele sentou no chão, chorou, esbravejou e disse, realmente, não é para mim. Eu realmente perdi quando a sorte não me favoreceu. Eu devia ter desistido, devia ter ficado em casa, não ter saído da cama. Hoje não, tudo está contra mim. Realmente vou salvar minha vida. E realmente tomou essa decisão e, em vez de prosseguir, ele retornou à cidade. Enquanto essa história acontece, o do caminho difícil também andou, teve que se alimentar, bebeu a sua água e também terminou a água. Andou mais um pouco, numa curva do caminho ele encontrou uma propriedade abandonada, procurou e encontrou poço de campanha. Vocês não estão acompanhando a história? Um poço de campanha. Isso, ainda não, ele não chegou. Estamos na situação da água. Essa que é a parte interessante, porque aqui é crítico a nossa história. Quando ele se aproximou, jogou a corda. Quando o balde, quando vinha pela metade a corda que estava exposta às intempéries, ao frio e à chuva, o que aconteceu? Arrebentou. Agora estou gostando. Vocês pegaram o fio da meada de novo. Arrebentou. Só que ele, longe de se desesperar, de chorar, de desanimar, ele disse, não, eu tenho que conseguir isso. O que ele fez? Ele levou, vocês lembram que nós falamos, nos preparativos ele tinha uma corda. Ele pegou aquela corda, né, viu um local seguro, amarrou, desceu pela corda até dentro do poço, resgatou, porque ele não era muito profundo a quantidade de água, o balde, encheu com água, né, e conseguiu sair lá de dentro, encheu o seu cantil e pegou mais o balde, já que ele não podia deixar sua corda, e o balde ele poderia ser útil ao longo da jornada, e só depois eu mando consertar isso aqui, porque está salvando a minha vida, deve ajudar a outros viajantes. E assim ele foi. Chegou mais um local mais adiante, tinha um riacho, que ele não conseguia ultrapassar com as coisas, porque ele tinha uma correnteza muito forte, né? E ele também não conseguiria saltar de um lado para outro. Ele tinha uma alternativa, abandonar todos os seus apetrechos, né, e tentar passar nadando, ou encontrar uma outra forma. Ele verificou próximo que existia uma mata onde tinha algumas taquareiras, né, alguns bambuzais com taquaras bem reforçadas. Como ele tinha um serrote que ele tinha levado, ele disse, eu vou fazer uma jangada. E aí realmente recortou, serrou os bambus, pegou a corda, amarrou, fez a jangada, colocou em cima e ultrapassou. E o interessante é que, apesar do sol, do cansaço, cada situação que ele enfrentava, ele se dispunha a vencer, ele se sentia renovado de forças, porque ele se sentia capaz. Ele não estava preocupado aonde estavam os competidores deles, ele estava focado e preocupado com o que ele tinha que fazer naquele momento, porque aquela era a tarefa que ele tinha que fazer, uma grande jornada. E aí assim ele foi fazendo, enfrentando alguns desafios,
E em cada desafio ele agregava alguma coisa a mais, uma conquista, e o tempo ia passando e ele, sem se preocupar, ia progredindo. Nesse meio tempo, o do caminho fácil, que estava cansado, já tinha levantado, andado ao redor, espiado diversas vezes lá da macieira, os outros não chegavam, e dizia, esses pessoal são bem moloides, são bem moles, esse pessoal não consegue chegar aqui, talvez tenham se perdido, tenham desistido. Eu vou aproveitar que enquanto é dia, vou voltar até a cidade, vou dizer que encontrei fazer uma caravana, pegar escadas, pegar algumas carroças, algumas charretes lá, pegar mais homens para que a gente venha colher essa macieira. E assim fez, ele saiu voltando para a cidade. O que ele não sabia é que nesse meio tempo o do caminho fácil já tinha voltado. E chegou lá e foi uma expectativa, porque quando ele chegou, as pessoas olharam, e o que houve? Ele disse, não, mas o caminho é difícil, não tem, quase morri. Aí, para justificar, ele aumentou ao sabor da sua emoção, as dificuldades do caminho, e de que era uma coisa impossível, que o rei realmente estava caducando, e que ele estava abandonando aquele projeto com o único objetivo de preservar a sua vida. Disse, olha, isso não vai dar nada, desista, né? O rei ficou sabendo, ficou muito chateado por essa frustração, que foi como que um balde de água gelada nas suas expectativas, recolheu seus aposentos e disse, olha, só me chame se alguém chegar com uma macieira de ouro, senão não quero saber mais nada. A princesa também ficou chateada, se recolheu aos seus aposentos pensativos, disse, será que eu vou ficar sem o meu príncipe? O que será de mim? O que vai acontecer? Né? A população também que estava reunida ali começaram a murchar, começaram a se reunir, retornar aos seus lares, né, a desfazer os bolos que estavam por ali, e todo mundo se acabou. Como que uma sombra densa caiu sobre a esperança das pessoas. Nesse meio tempo, o do caminho fácil chega de volta. Chega, quase não é visto, chega até o centro da praça, contando, olha, eu achei a macieira de ouro. Teve dificuldade para encontrar alguém para falar, que ele desse atenção, procurou os amigos antigos que festejaram a noite inteira com ele, disse, olha, eu achei, vamos lá, tá lá, e começou a relatar maceiras. Não, isso é papo furado. Você não achou nada. O do caminho do meio já voltou, disse que é difícil, salvou a sua vida. Você está com essa expectativa toda porque o caminho é fácil, você foi e voltou, não achou, você está querendo que nós vá junto para procurar. Porque chegando lá, se nós não encontrarmos, você vai dizer, a macieira era encantada, sumiu, eu deixei ela bem aqui. Como nós vamos saber? Você não tem prova nenhuma. Você vai colocar nós em risco, que aumentar a expectativa. Nós, à tarde já passa meio-dia, logo vem a noite, já é outono, logo vem a noite e vai ser fria. Nós não vamos nos arriscar a ficar expostos, quem sabe alguém morrer. Nada, desista disso. Você é um falastrão, não nos procure mais e se afastaram. O do caminho difícil, à tarde já ia pela metade, quando finalmente, depois de muito esforço, carregando, puxando com a corda aquela jangadinha, com o balde em cima e com tudo mais, ele chegou até lá, o topo da montanha, e não demorou muito, caminhou, lá estava a macieira. Realmente, aquela árvore frondosa, bonita, que do caminho fácil eu tinha encontrado, estava lá. Quando ele viu o vale inundado pelas luzes que refletiam nos pomos de ouro, ele caiu de joelhos pelo esforço realizado e disse assim, muito obrigado, meu Deus, porque aqui está a redenção para o nosso povo. Aqui está o alimento para os famintos, aqui está a instrução para as crianças, aqui estão as possibilidades da saúde para os enfermos, aqui está o adubo para as lavouras, aqui está a nossa riqueza, toda a oportunidade da gente transformar esses pomos em paz, em felicidade, em prosperidade. Muito obrigado. Obrigado por ter me amparado, por ter me esperado, por ter me sustentado até eu chegar até aqui. Fez esse momento de gratidão, se aproximou da macieira com as mesmas dificuldades do caminho fácil, mas ele não teve muita dificuldade, porque ele carregava aquela jangadinha, tinha colocado e foi puxando
a jangadinha de madeira, e ele pegou aquelas madeiras, transformou eles e fez tipo uma espécie de escada que, meio que improvisada, permitiu que ele acessasse os primeiros galhos, subiu com cuidado, porque ele viu que a macieira era pródiga, que se fosse bem cuidada, ela daria novas colheitas de pomos de ouro. Encheu os baldes com os pomos que alcançou, desceu, né, e pegou o caminho de volta, agora o caminho fácil, porque o rei não tinha estabelecido que ele precisava voltar pelo caminho difícil, e voltou com o caminho fácil de tal forma que ele chegou com muita facilidade, ainda antes da noite, no centro do povoado. Entrou com um balde de macieiras, foi até o centro, e as pessoas demoraram a perceber, a dar atenção. Quando viram, a notícia se espalhou como um rastilho de pólvora. O povo correu à praça, o rei foi chamado, os guardas fizeram uma proteção para que não houvesse tumulto, e ele foi levado até a presença do rei. O rei, então, renovado, vestiu-se, a princesa já foi se arrumar, se maquiar para se apresentar novamente para o povo, né, já antevendo a festa que estaria. Ela não podia se apresentar, né, com a cara lavada, com aqueles aspectos que ela já estava preparando para ir dormir. E o rei soube da jornada do nosso jovem que conquistou os pomos de ouro. Ele já foi inteirado nesse meio tempo pelos outros que estavam ali, da história dos outros, do caminho fácil e do caminho do meio, tá? E conversou com o rei levou até a sacada principal, aonde eles, né, foram saudar a multidão. E o rei, então, dizendo aos seus súditos: meus amigos, felizmente nós acreditamos numa história, numa quimera, num sonho, se muitos preferirem. É desafiador, tínhamos inclusive caminhos difíceis e diferentes para percorrer. Felizmente, nós temos aqui o jovem que superou alguns obstáculos e conseguiu trazer, então, aqui esse tesouro que vai nos ajudar. Cumprindo a minha palavra, né, este jovem desposará a princesa, né, e será, no tempo certo, o futuro rei de vocês. Aí o rei se aproximou, deixando espaço, ficou junto com a rainha e permitiu que o jovem, então, viesse falar à população. O jovem, depois de ver exultante a multidão, o sorriso, a alegria na semblante das pessoas, se aproximou e, demonstrando já a sua capacidade de um futuro e sábio rei, ele disse: meus amigos, como o rei disse, esse é um momento muito importante para todos nós. Mas vamos observar o que a experiência, o que esse dia nos diz, porque isso será também a nossa jornada para construirmos aquele tesouro maior, que é a paz, que é a felicidade, que é a plenitude para todos nós. Verifiquemos que não podemos contar com a sorte. O nosso companheiro, meu colega, que achou que estava apenas contando com a sorte, ele não se preparou para os desafios da vida. E quando a oportunidade se apresentou, ele não estava qualificado a alcançá-la. Por poucos metros, por um cuidado apenas que ele tivesse tido, seria ele que estaria falando aqui hoje para vocês. A sorte pode nos dar alguma facilidade, mas se não fizermos a nossa tarefa, nós não nos prepararemos adequadamente para conquistar o tesouro que almejamos. O do caminho do meio, se tivesse persistido, e assim é na vida. Temos caminhos que se mostram desafiadores, e os desafios do caminho são para despertar em nós os potenciais. São para fazer com que nós possamos nos habilitar para conquistar os tesouros que tanto almejamos. Se ele tivesse persistido um pouco mais, certamente seria ele que estaria aqui com vocês. Eu enfrentei muitos desafios e agradeço a eles, pois que foram os que me habilitaram, me capacitaram para trazer esse tesouro até aqui. Aqui está o tesouro. Aqui está o potencial.
A partir de agora nós vamos precisar de mãos para construir as estradas, de professores, de construtores para as escolas, para os hospitais. Vamos precisar de muitos que usem os recursos para semear, para adubar, para colher as colheitas que vão encher os nossos celeiros e garantir a nossa prosperidade. Vamos precisar trabalhar muito, mas com a certeza de que pelo trabalho, pelo esforço, pela união, nós conquistaremos, então, as condições para a nossa felicidade. Foi aplaudido longamente pelo público, casou-se com a princesa, tiveram muitos filhos, foi um rei muito sábio e viveram felizes para sempre, como todas as histórias de princesas, de reinos e de macieiras encantadas. A gente pode pensar, mas o que significa essa história tão simplória, tão simples, talvez tão mal interpretada pelas nossas limitações? Joana de Ângeles, no capítulo 27 do livro Dias Gloriosos, ela trata de um assunto que tem muita relação com essa história. No capítulo 27, ele fala sobre os desafios do ideal. E Joana de Ângeles diz que na vida, nós, para atingirmos um ideal, uma meta, nós necessariamente passamos por 3 patamares. O primeiro patamar é o patamar do sonho. Eu tenho que acreditar em alguma coisa. Eu tenho que desejar. Eu tenho que ter algo para me mover em direção a um objetivo, a um horizonte. Seja um curso, seja um trabalho, seja algo que me dignifique e que ajude a eu dar sentido e valor para a minha existência, dar planificação, fazer bem e melhorar cada vez mais o meu trabalho, o meu estudo, trabalhar para viver melhor, ter uma vida mais leve, mais equilibrada, mais fraterna dentro do meu próprio lar. Trabalhar para ser membro da sociedade mais produtivo, mais integrado, mais ético, mais nobre, no sentido profundo da palavra. Eu preciso disso. Durante esse momento do sonho, eu posso construir, eu posso meditar, eu posso ampliar os seus contornos, eu posso apagar os esboços, eu não tenho limites para sonhar. E é importante que nós sonhemos grande, sim. O sonho tem que estar alguns passos à nossa frente para que eu tenha que fazer um esforço para estender os meus talentos, as minhas possibilidades e então ampliar a minha vida. Jesus disse que ele veio para que tivéssemos vida em abundância. Então eu preciso espalhar um pouco mais da minha vida, do meu ser, que procura ser caridoso, fraterno, alegre, bom, ético, moral, espalhando para conviver com os outros. Joana de Ângeles diz que não basta apenas eu ficar falando, porque alguns ainda às vezes planejam e nunca saem da idealização, porque o segundo degrau é desafiador, é construir o sonho almejado. Ele vai exigir daí o nosso esforço, vai exigir que nós doemos muitas vezes as nossas forças, do nosso suor, vai exigir lágrimas, vai exigir determinação, persistência, vai ter momentos em que eu vou pensar, será que vale a pena continuar? Porque mesmo estou fazendo isso, eu tenho que renovar o meu sonho, tenho que reavivar, tenho que reaquecer, tenho que fortalecer. Eu tenho que encontrar os instrumentos adequados, as pessoas, as possibilidades, as instituições. Eu tenho que buscar novos conhecimentos, eu tenho que me habilitar, me capacitar para essa jornada, que é desafiadora, e assim como a vida, a cada momento nos apresenta novos desafios que nos exigem. Aprendemos com as experiências do passado, com a causalidade e com os efeitos que estamos sofrendo hoje. Aí nós pautamos a nossa conduta, nós escolhemos melhor as nossas companhias, as nossas ações, a nossa força, onde nós colocamos o nosso ideal, o nosso sonho, as nossas forças, as nossas expectativas. Se fizermos isso, com certeza,
vamos colher alguma coisa. Talvez a gente atinja 100% do nosso sonho, talvez 70%, talvez 30%, mas vamos avançar e muitas das vezes nós podemos atingir até mais do que a gente imagina. Principalmente quando se trata de sonhos, que não são sonhos só de construção e de ações de conquistas pessoais, mas são conquistas coletivas, em que eu sou uma parte da engrenagem e que eu não conheço tudo. Que eu dou a minha parte, às vezes até com o objetivo de somar um pouco, e às vezes eu até não valorizo tanto aquele pequeno esforço que eu estou fazendo, mas que somado aos outros multiplicam os resultados e quando a gente vê, constrói algo muito melhor. Mas para isso eu tenho que acreditar e tenho que continuar fazendo o que me compete. Não adianta eu reclamar do que o outro não faz, não adianta eu me limitar a dizer o outro teve mais sorte, teve mais benefícios, teve mais talentos. Eu respondo por aquilo que eu sou, que eu tenho, e eu atinjo aquilo que eu quero ser. Qual é o limite do nosso sonho? Do nosso esforço. A gente atinge aquilo que a gente está disposto a fazer para conquistar. O esforço físico, o esforço intelectual, o esforço de autoconhecimento, o esforço de persistência, o esforço de doação, de amor, de tolerância, de perdão. Assim é a vida. A macieira encantada, que pode ser uma família melhor, que pode ser a minha realização profissional, que pode ser o que eu quiser. Se ele estiver consoante as leis de Deus, nós não estaremos sozinhos. Teremos a inspiração, o amparo, a ajuda da espiritualidade, que não vão decidir por nós e que em alguns momentos, aparentemente, a gente está sozinho. E a gente queria que automaticamente subisse aquele degrau de elevador, sem fazer esforço. Só que para nós chegarmos no outro patamar, eu tenho que usar a escada. E às vezes eu tenho que construir a escada, porque o caminho ainda não está feito. Depende de mim. Se eu fizer isso, eu vou me habilitar então, como diz Joana de Ângeles, a chegar no último degrau, que é a habitação do sonho ambicionado. Eu posso construir e atingir um determinado nível adequado. E aí eu preciso perceber também que ninguém pode ser feliz sozinho. Ninguém. Um jovem americano que viajou durante 20 anos sozinho pelo mundo, aonde tinha uma paisagem bonita, ele ia lá nos parques nacionais, as estradas, os lagos, as matas, as cidades, os monumentos, aonde tinha, ele teve essa possibilidade de ir. E aí lhe perguntaram, onde você esteve feliz? E ele disse assim, quando se está sozinho, a gente não é plenamente feliz. A felicidade só é possível quando é compartilhada. Eu estive em locais belíssimos, mas eu estava sozinho, então não era pleno. Era muito bonito, mas eu não estava feliz. Eu precisava, naquele momento, estar compartilhando com alguém. Nós somos criados para vivermos em solidariedade, para vivermos em sociedade, para compartilharmos, para andarmos juntos. Toda conquista pessoal, ela só tem sentido se ela produzir resultados que levem alegria, paz, saúde, bem-estar a todos, até onde nós atingirmos, até onde nós pudermos atingir. E às vezes vai muito mais do que aonde nós imaginamos. A nossa felicidade e as nossas conquistas levam felicidade para os outros. A nossa infelicidade, o nosso fracasso, também de alguma forma impacta os outros. Não importa
se eu vou atingir toda aquela felicidade que eu gostaria, mas importa a minha luta, importa o meu esforço, importa a minha determinação, importa a minha honradez. Por isso que Joana de Ângeles, no início do mediunato do Divaldo, recomendou: meu filho, viva de tal forma que ao final da tua existência tu deixe pequenas pérolas luminosas que ajudem, que sinalizem o caminho para aqueles que ainda transitam na terra com a sua escuridão de dores, de aflições, de provas e de expiação. Habitar o sonho. E às vezes nós construímos e não percebemos que há um novo estágio. Eu já fiz grande parte da jornada. E eu preciso habitar. Aquele rei, ele sabiamente cedeu o espaço para que o novo jovem que estava assumindo começasse gradativamente a entrar no cenário. Assim somos nós, com os filhos, com os colegas, com os amigos, na sociedade. Eu tenho que perceber o momento em que eu tenho que compartilhar, eu tenho que deixar que de repente o outro, a partir dali, quem sabe trilhe mais caminhos. Vá além, que eu use a experiência, a conquista que eu fiz até ali, mas que possa continuar alçando o voo e levando ao grande crescimento da humanidade, dos seres humanos, das almas encarnadas. Então esse é o nosso desafio. Encontrarmos a nossa macieira encantada. E principalmente usarmos esses talentos potenciais da macieira para transformar a vida e levar felicidade a todos que nós pudermos. A macieira não está numa montanha no final do nosso reino. A nossa macieira está no nosso íntimo, está no nosso coração, está no nosso cérebro, está na nossa mão. Tomemos posse dela e distribuamos-nos para a nossa felicidade e felicidade de toda a gente. Muito obrigado pela atenção.